Na época lá do aprendizado tradicional, da educação 1.0, onde você tinha lá o professor no centro das atenções, então aquele conhecimento, aquela informação, ela atingia os alunos de uma forma igual, né? Então, ou seja, nós, seres humanos, somos pessoas diferentes, Sim. temos realidades diferentes, mas recebíamos o conteúdo do mesmo jeito. Sim. Hoje, a gente tem cada vez mais forte a questão da personalização do aprendizado, ou seja, de você criar as suas demandas de aprendizagem, você ver qual é a sua realidade atual, e aí dentro do seu contexto, da sua realidade, você busca as suas fontes, as suas demandas de aprendizado. E aí eu queria ouvir tua opinião sobre como que a inteligência artificial, como que a tecnologia atual, ela faz isso. Porque se o mundo é complexo, se nós somos pessoas diferentes, nós temos que criar essas demandas, nós temos que ser os protagonistas. Mas a gente fica engessado naquele sistema educacional tradicional, né? Onde você está lá na escola ou na universidade, e aí você tem lá o cronograma pronto de assuntos, né? Você tem lá o estudo de curto prazo, ou seja, você vai lá estar estudando, você estuda uma semana, porque na semana seguinte tem uma prova da faculdade ou tem uma prova da escola. Uhum. Então, no fundo, o teu objetivo é passar de ano ou passar na disciplina, né? Hoje, não. Você, dependendo da sua realidade, principalmente se você é um adulto que trabalha, que tem família, é um desafio, né? Você conciliar trabalho com estudos e, enfim, são muitas prioridades que você tem, né? Então, como que a tecnologia, como que a IA pode ajudar nisso daí, de você buscar, de você ter uma aprendizagem mais personalizada? Excelente pergunta, Rafa. De diversas formas. A IA, ela pode auxiliar você a ter uma aprendizagem mais adaptativa. De que forma? Você tem um tutor especialista que está te acompanhando e é capaz de responder em tempo real o nível de profundidade que você está. Eu consigo automatizar correção de provas, eu consigo gerar relatórios de desempenho. Essas atividades são mais repetitivas. Imagina, você está aprendendo, eu estou querendo aprender química. Cara, se estou querendo aprender química, por mais que eu tenha muita informação na internet, eu vou ficar com dúvida em alguma coisa. Estou resolvendo uma questão. E o meu professor Rafa não está do meu lado. Mas eu tenho um tutor que foi treinado pelo Rafa, um agente de inteligência artificial que foi treinado pelo Rafa, onde boa parte do conhecimento dele, o tutor está ciente, e eu coloco esse problema que eu tive, coloco para a IA, e a IA vai dar uma solução. Entenda, é diferente de eu estar sozinho procurando no Google a solução. Eu tenho uma pessoa que vai entender o meu caso específico que eu travei e vai me dar a resposta. E vai dizer, olha, tente por aqui, a resposta é isso aqui. Sugira uma outra atividade semelhante para que a pessoa confirmar se aprendeu. Porra, Perfeito, isso é fantástico. perfeito. E além disso, você respondeu 50 questões, acertou 83%. O seu erro maior está no assunto tal. Revise assunto tal, relatório tal. Você estudou X horas por tempo. Porra, esse acompanhamento é fantástico. Isso nunca Perfeito. existiu. Então, E assim, e antigamente que você tinha que aprender aqueles conteúdos gerais que todo mundo aprendia, você não tinha tempo para isso, né? Para você ficava muito preso àquela ementa, aqueles conteúdos. Ah, então eu tenho que estudar isso, isso, isso. Hoje com a IA não, você pode personalizar o teu aprendizado e aí você pode ter mais tempo para ser mais humano, né? Então tem aquele questionamento, as consultas médicas vão ser todas feitas por IA, os professores vão acabar, enfim. Então até onde as profissões vão ser substituídas por IA, né? E assim, de fato, algumas profissões vão ser substituídas pela IA, mas eu penso que outras vão ser aperfeiçoadas, vão ser adaptadas. Então, por exemplo, um médico, ele ao invés de ficar ali buscando a parte mais técnica, né, ele pode conversar com o paciente, ou seja, ele pode exercitar um cuidado mais humanizado. Não é a mesma coisa um professor. Então, o aluno ele pode assistir uma aula ali por uma IA. eu estou querendo aprender um exemplo prático, tá? Estou querendo aprender um determinado assunto de química, eletroquímica, por exemplo. Eu posso ir sozinho e aprender isso aí vendo um vídeo na internet, só que em um determinado momento eu vou parar. O conteúdo básico eu posso ter, mas as minhas dificuldades
criação, elaboração de um projeto, associar a minha realidade, fazer esse desenvolvimento associado a mim, meu contexto, a minhas dificuldades sociais, emocionais, aí o professor humano faz a diferença. A IA não é capaz de estar no seu dia a dia, entender o que está acontecendo com você, não é capaz de entender o contexto do aluno geral e criar um problema que faça ele refletir especificamente para o caso dele. Então, o professor vai ser substituído no sentido de professor que é só conteudista, o professor que não pensa fora da caixa, o professor que não traz metodologias ativas, que não pensa como fazer com que o grupo interaja, que o aluno possa se desafiar. Repetição, a IA consegue fazer. Mas personalização, orientação socioemocional, acompanhamento, orientação de projetos, análise de grupo, isso sim é o papel de um professor. Vai ter mais tempo para focar nisso aí, né, Rafa? Na parte humana. Na Né? parte humana. E assim, toda vida que você tem, eu penso da seguinte forma, né? Sempre que você tem uma disrupção, alguma coisa nova que vem, então, para você colher esse benefício, sempre tem um pouco do lado ruim, né? Então, existe uma curva de aprendizagem, né? Então, não é da noite para o dia que as pessoas vão conseguir se adaptar a essa nova realidade. Então, por exemplo, eu sempre gosto de usar o exemplo do avião. Antes da invenção do avião, não existiam acidentes aéreos. Né? Então é só porque existe o avião que existe o acidente aéreo. Então, talvez quando começaram a vir os aviões, as pessoas, poxa, mas aí os acidentes e tal, a gente vai morrer mais. E hoje todo mundo usa o avião, todo mundo é algo fantástico, né? Porque a gente já passou por essa curva de aprendizado. Né? A mesma coisa eu penso sobre a IA, sobre essas novas tecnologias. No primeiro momento, eu acho que vai existir aí uma curva de aprendizagem, vai existir aí uma seleção natural, né? Então nem todo mundo está disposto a buscar esse conhecimento de uma forma profunda, de se adaptar. A gente viu aí o exemplo da pandemia, né? Lá onde de uma hora para outra as aulas pararam de ser presenciais, vai ser tudo online, então, pelo menos na minha universidade, demorou um tempo para poder se adaptar para a realidade do online, né? Hoje já passou graças a Deus já passou a pandemia, mas a gente passou por essa curva de aprendizado. Então, cada vez mais você vê aí videoaulas, lives, reuniões sendo online, coisa que até pouco tempo atrás as pessoas só queriam fazer presencial, né? Então, essa curva de aprendizado é fundamental para a gente se adequar a essa nova realidade.